Existem sim pontos de Andor que, se você comparar com Star Wars X ou Y, não é a mesma coisa, é diferente, não tem sabre de luz, aquela coisa toda. Ele não trata a pessoa que está assistindo de um jeito infantil, assim, no sentido mais bobo da palavra mesmo, assim, no sentido de que, cara, você precisa levar na mão. Coisas acontecem, às vezes, muito rapidamente. Tem muita coisa nessa temporada que acontece fora da tela. Eles fizeram uma construção de cultura nacional de um planeta de Star Wars. De ser, pra mim, a melhor série de Star Wars até o momento. Vou dar os parabéns e, louvar muito toda a equipe de design e produção. Tem Star Wars pra todo mundo. Andor acabou. Acabou a segunda temporada, acabou Andor, acabou tudo, agora vai começar o Rogue One para depois ser uma nova esperança. E essa jornada toda que foi aí acompanhar Andor. 12 episódios da segunda temporada, mais 12 da primeira. Esse gap no meio de 3 anos quase. Cara, que viagem maravilhosa foi essa, João Jedi? Foi uma jornada linda. Foi uma jornada bonita. Uma jornada, inclusive, fica a curiosidade aqui nesse veredito, que teria 5 temporadas. Pois é, quando começou, a ideia inicial era para ser 5 temporadas, o Tony Gilroy falou assim, cara, 5 temporadas é muita coisa, né? Vai ser um pouco demais aí, não sei se eu queria me comprometer tanto assim. E aí ele acabou diminuindo, né? Pensei aí que seria uma temporada por ano. Ele falou, inclusive, que não sei nem se volta pro universo Star Wars, né? Já deve ter cansado, mas fez bonito, hein? Porra! Fez bonito o Tony Gilroy, vou te contar, viu? O cara caprichou, entregou talvez o melhor Star Wars desde Star Wars. Ih, rapaz! João Jedi está falando aqui, ao vivo, quer dizer, ao vivo pra mim, né? Pra você vai ver gravado. Gravado. Que é a melhor coisa, Andor é a melhor coisa de Star Wars desde que Star Wars foi criado. Eu vou explicar essa afirmação. Star Wars, claro, tem toda a roupagem do conto de fadas moderno, não tão moderno assim, que é a princesa com os seus cavaleiros da paz que protegem a galáxia de um império do mal. É uma história muito básica, uma história muito simples. Mas quando a gente olha no cerne de Star Wars, é uma história sobre esperança, é uma história sobre liberdade, é uma história, sim, do bem contra o mal, mas especialmente das pessoas lutarem pelo certo. Não apenas pelo que acreditam, mas sim pelo que é certo para as pessoas, para um povo. Para um bem maior. Para um bem maior. Não que, o que é você fazer o necessário para o bem maior? O que é necessário você fazer por isso também? Andor consegue responder tudo isso. Andor pega isso de uma maneira que envelopa em um roteiro muito foda, em um design de produção muito foda, em atuações fodas. Existem sim pontos de Andor que, se você comparar com Star Wars X ou Y, não é a mesma coisa, é diferente, não tem sabre de luz, aquela coisa toda. Mas Andor pegou o cerne de Star Wars, que é a esperança e a luta pela liberdade, e nos entregou uma história muito bem amarrada, muito bem contada e com carinho de contar. Você via que tinha carinho em contar Andor, nos mínimos detalhes. Velho, eles fizeram uma construção de cultura nacional de um planeta de Star Wars. Com hino! Com hino! Com hino! Você não tem isso de Naboo, você não tem isso de Alderaan, você não tem isso de Utapau, Jakku. Não tem isso de lugar nenhum. Você tem isso em Andor. Sabe? Esse é o nível de carinho e de esmero na produção dessa série. Então, por isso. Acabou então, 5 ovos, já deixa seu comentário embaixo. Não? Não, vamos, tem mais coisa, vamos continuar. É isso, assim, todo esse carinho realmente que eles tiveram mostra como o universo Star Wars, ele vai além do que eles ficaram batendo durante anos, principalmente na saga Skywalker. Amo Star Wars. Mas assim, tem muito mais coisa para você contar desse universo. É um universo amplo, é um universo muito que tem muitas pluralidades, muitos planetas diferentes,
Então, cara, o legal é justamente essa expansão. A gente fala muito disso, assim, que dá para expandir esse universo. Inclusive, ele já tem essa expansão pronta que você pode pegar ali, seja nos jogos, nos livros, nas HQs. Tem um monte de história para ser contada e a gente está aqui pronto para ver quando é bem feita. É verdade. E, em específico, nessa segunda temporada, eles tiveram um grande desafio, que foi condensar 4 anos em 4 arcos. Então, 1 ano a cada arco, sabe? Andor a cada arco. Caralho, pegou desprevenido. Um ano a cada... É isso aí. Então, você tem toda uma necessidade de contar uma história muito rápida, né? As coisas acontecem, às vezes, muito rapidamente. Tem muita coisa nessa temporada que acontece fora da tela. E aí você tem que entender que acontece por pequenos diálogos, sabe? São coisas que na primeira vez que eu assisti, às vezes eu não pegava. E eu achava muito corrido. Na segunda vez que eu assisti, eu pegava mais diretamente, né? Toda a espionagem do Lonnie Jung, o trabalho do supervisor Hirt, a caça ao Luten, a forma de desenvolver o Império minando a credibilidade de Gorman, sabe? Que eram coisas que a gente não via tão diretamente, mas a gente via num repórter falando, sabe? Ali no canto, na Praça de Gorman. A gente via na mãe do Cyril comentando, pô, essa galera de Gorman aí também não tá seguindo o Império, é fogo, né? Como é que o Império vai afrouxar a mão de uma galera que não obedece às leis? Então, são pequenos diálogos, sabe? Que acabavam não acelerando a história, mas explicando um pouco desse universo, do que acontece nesses anos, né, que a gente não vê, nesse vácuo que a gente não vê durante esses 4 arcos. Tem uma coisa que cada vez mais está sendo comum no storytelling, né, no jeito de contar a história, seja no streaming, seja no cinema, que é você repetir algumas informações que são importantes ali, muitas vezes, porque você não sabe se a pessoa que está assistindo, a chance dela estar com o celular na mão e receber um zap ali e olhar rapidinho para ver o que está acontecendo e tal. Cara, isso é uma coisa que acontece o tempo todo. Você já deve ter visto isso daí acontecer na sua própria casa. Você gravando, de repente, um vídeo e a pessoa está no celular. Então, assim, você precisa repetir essa informação algumas vezes. Isso acontece mais do que deveria. Por quê? É o jeito que a geração de hoje tá. Né, João? Foi só um exemplo, tá? Não tá só zoando. Mas assim, voltando na coisa séria aqui, Andor, ele não tem esse vício. Ele não trata a pessoa que está assistindo de um jeito infantil, assim, no sentido mais bobo da palavra mesmo, assim, no sentido de que, cara, você precisa levar na mão. Ele deixa justamente, como você estava falando, um monte de coisa subentendida, aconteceu. É verdade. Vai atrás. Entenda. Entenda. Explicado. Não, é verdade. E acho que é uma coisa que a gente precisa reforçar aqui também, no nosso papel de comunicadores, que tem Star Wars pra todo mundo. Tem gente que não gosta de Andor. Tem gente que não gosta de Andor, que acha muito parado, acha muito chato, muito diálogo. Beleza, tá liberado, assim. Tem muita dança, tem muita dança, tem a Mon Mothma lá. Durante uma hora, por uma hora. Por 1 hora dançando. O pessoal do StarWars.com botou no canal do YouTube 1 hora da Mon Mothma dançando. Pelo amor de Deus, parabéns. Então, assim, normal. Mas é isso, a gente tem uma guerra nas estrelas pra cada pessoa, sabe? Andor encaixou mais pra mim. Encaixou legal, no modo de ser, pra mim, a melhor série de Star Wars até o momento, sabe? Era Mandalorian, e desde a primeira temporada de Andor eu venho dizendo isso. E tá tudo bem. Agora, o que eu não gostaria que acontecesse, Forlas, e que eu tenho visto muito nas redes sociais acontecendo, é que, infelizmente, tem uma galera que é fã de Andor e começa a depreciar outros produtos de Star Wars por causa disso, e galera de fã de outras coisas de Star Wars... Falando que só Andor que importa? Entendeu? Tá. Tipo, até... Por exemplo, começam a comparar cenas ou diálogos de Andor com Ahsoka. Tá acontecendo muito isso nas redes sociais. Pega um diálogo da Mon Mothma e Andor e bota a cena dela de Ahsoka. Nossa, olha só, escrita de roteiro, pô, Dave Filoni, aprende, não sei o que lá. Assim, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus, são histórias diferentes. Outras coisas. Histórias diferentes, formas de escrever diferentes, momentos diferentes e públicos também diferentes, sabe? Tem Star Wars pra todo mundo. Tem do menos apreciado aí,
como um abraço aí de Acolyte, até o mais exaltado, como o Andor, sendo indicado a Emmy e o Escambau. E eu acho que essa temporada vai ser muito indicada. Eu acho que vai ter muito prêmio vindo aí para Andor, não sei se vai ganhar, mas pelo menos indicação técnica, eu acho que tem algumas garantias aí. E não vamos gourmetizar o nosso gosto pro Star Wars, sabe? Vamos gostar, vamos aproveitar, discutir, debater, mas não precisa diminuir outras coisas de Star Wars por causa de Andor. E vice-versa. Tipo, eu vi muita gente falando mal de Skeleton Crew, por exemplo. Uhum. Cara, Skeleton Crew é pra criança. É pra pegar e criar um novo público que vai gostar de Star Wars daqui pra frente. Assim como as animações também têm isso, esse papel de fazer isso. Embora as animações consigam ser mais equilibradas e ser para os dois públicos. Eu acho que o equilíbrio maior das animações, principalmente Rebels e Clone Wars, são de conseguir falar com o fã velho e com o fã novo. Uhum. Né? Exato. São as duas séries mais equilibradas ali, são elas, eu acho. E voltando para Andor, tipo, vamos lembrar que Andor faz tudo isso que a gente estava falando de Star Wars e ainda é uma trama, é um plot de espionagem. Sim, Político. Um plot super, cara, bem costurado ali. Uhum. E que consegue pegar um monte de coisa que a gente sabe que vai acontecer, que a gente já viu em outros lugares, e mostrar de um jeito novo. Tipo, o discurso da Mon Mothma no Senado. Exato. A gente ficou esperando aquilo acontecer. Uhum, Vibrando, sabe? E querendo ver o contexto, como isso acontece, por que acontece, qual é o tal massacre de Gorman, né? Então, aí, velho, a gente tem toda uma dinâmica de roteiro muito bem conduzida pelo Tony Gilroy como showrunner. Inclusive, eu gostaria muito de ver Andor tendo alguns episódios aí indicados ao Emmy de melhor roteiro. Alguns. Alguns. O 8 e o 9, especificamente. Acho que são o ouro dessa temporada. Vou esticar a corda aqui e dizer que talvez o ouro da televisão... Tô esticando aqui. Empolgou, sabe? Torcedores, calma. Tô nesse modo aqui. Mas eu vejo esses episódios sendo indicados ao Emmy, não apenas por categorias técnicas, mas a melhor roteiro também. Eu vejo a Genevieve O'Reilly, né, tendo indicações ao Emmy. Ela tá incrível e vale a curiosidade também. Ela fez questão de ter o discurso inteiro, né, do Andor, porque o Dan Gilroy, irmão do Tony Gilroy, se não me engano, ele foi o responsável pelo roteiro desses episódios. E aí ele estava preocupado em ficar preso ao trecho do discurso que aparece no início de Star Wars Rebels, do episódio da Mon Mothma em fuga, que acontece justamente logo depois desse episódio 9 aí da segunda temporada. E aí o Tony Gilroy falou, não se prenda não. E a Genevieve falou, eu quero fazer esse discurso. Eu quero ter oportunidade. Me dá esse monólogo inteiro, porra. Me dá, tipo, o Stellan Skarsgård teve, o Forrest Whitaker teve, o Diego Luna. Me deixa brilhar, porra. Tia Petúnia, todo mundo, eu também quero o meu momento, pô. E aí o Doug Roy escreveu num dia o discurso pra ela, um dia ou dois, e ela leu e falou, porra, é isso, sabe? Então, é esse primor de roteiro de Andor. A gente até falou aqui, né, quando a gente tava comentando esse episódio, que eu queria ver, porque a gente vai ouvindo, né, ela falando e coisas acontecendo em outros andares, né, lá do Senado. Falou, eu queria ver só o POV da galera assistindo a TV Senado. TV Senado Galáctico. É bom demais. Eu queria ver, pô. Porque... Vocês fizeram ela dançando por 1 hora, por que eu não mostro isso daí? Pô, ia ser legal. Imagina a cara do Palpatine. O telefone do Palpatine devia estar doido. Desliga essa merda! Pô, mas se o Palpatine estivesse assistindo... Soltando os rainhos na hora ali. Tentando desligar a TV. Queimando tudo os LED. Pô, eu acho que esse discurso da Mon Mothma entra para o hall de cenas icônicas de Rogue One, de Andor, de Star Wars como um todo. E é legal, né, os detalhezinhos, né, que a gente vai vendo isso daí, né, tem a cena do Senado e tal, aí tem a fuga dela com o Cassian, tipo, o jeito que ela se assusta na hora que vê o Cassian atirando alguém, atira primeiro, o Cassian atira primeiro, nunca deixou essa dúvida. É verdade. É verdade. Deles fogem e tal, e daí
no episódio 12 ela volta, 12 não, no 11 ela volta já com o cabelo curtinho, do jeito que a gente vê em Rogue One, né? Exato. Já parecida com a Mon Mothma da trilogia original, né? Que aparece lá no Retorno de Jedi. São belos momentos, como o Massacre... Belos, né? Massacre de Gorman são momentos chocantes, mas assim, com um primor de roteiro, com um primor de atuação também. A volta do K2SO, todo o arco dos personagens, né? O arco da Dedra, o arco do Sírio. Nossa, o Sírio, acho que é um personagem que me ganhou nessa temporada. Sabe qual personagem que eu achei pouco utilizado? O Saw Gerrera. Foi mesmo. Forrest Whitaker ficou em segundo plano nessa temporada. Embora, Verdade. enfim, ele tenha outros lugares para brilhar também, mas ele ficava sempre como um coadjuvante de luxo ali, né? É mesmo, concordo. Faltou Sol Guerreira. Não tira brilho de nada, mas enfim, só queria pontuar isso. Sol queria pontuar isso, né? Só queria. Quem mais? A gente teve a Bix, a Adria Arjona, eu tava preocupado dela ficar meio de escanteio, dela ser só um apêndice pro Cassian, mas... Não, tem muita importância, principalmente na segunda temporada. Exato, foi muito bom. Eu achava que ela ia rodar cedo, não rodou. Personagem super importante na segunda temporada. Lutem, a gente descobre o passado dele com a Cleia também. Lutem é maravilhoso, cara. Eu queria ser o melhor amigo dele. Do Luthen? Porra! Mas aí, se você troca informação, você tá Ele é falando. muito louco, velho. Tipo, ele é dois em um. E ele, cara, ele coloca a peruca. Olha. Caralho, o Luthen depois da pirita. O Luthen depois, daquelas festas de investidura do Senado. Não, ele é isso, cara. Ele é mesmo. Ele sai, chega flutuando nas conversas, assim, cara. Já viu o meme do Luthen, tipo Chico Buarque? Ele, Não. Sorrindo, e aí depois ele... Sério, é bom demais. Edição, me Porque cobra é isso, né? Tipo, No primeiro episódio, ele aparece salvando o Cassian ali, tipo, é outra pessoa, né? Sim, muito verdade. Bom. Não, é bom demais. O Stellan Skarsgård, foi até impressionante ele falar que ele tinha sofrido um derrame, né, na primeira temporada, e ele precisou de um ponto pra fazer aquele discurso dele com o Lone no elevador. Eu não sabia, não. Foi. E aí ele disse, eu não queria fuder tudo. Ele fala, eu não queria fuder tudo. Botaram um pontinho e eu acho que eu consegui entregar. Caralho, eu não sabia disso. Foi, velho. Sensível, treta. Né? Amigo. Idade tá batendo. Idade tá chegando. E é lógico, eu vou falar também do nosso amigo Diego Luna, né? Nosso amigo, meu amigo, pessoal. Diego Luna. Foto, tá a foto do celular dele. Pá, olha aí. Diego Luna. Ele... foi delicioso ver o quanto ele entregou pro projeto, até em episódios que o Cassian não aparece, ele é produtor executivo, né? Eu perguntei pra ele se ele toparia produzir mais uma Guerra nas Estrelas, e ele falou que sempre tá disponível. Tô facinho. Aliás, bem lembrado, hein? Nota pra mim, tem que postar isso nas redes do Omelete. Inclusive agora, saindo o último episódio de Andor, né? Então ele produziu isso com tanto amor e ele se sentiu tão feliz, e é tão legal a gente ver o contraste do quão gente boa é o Diego Luna e o quão sisudo é o Cassian. É muito doido isso, mas ao mesmo tempo muito legal. Ele é nerd, né, cara? Acho que essa é a diferença, né? Uhum. Ele é um cara que fez aquilo com a paixão de um fã. E ele não cansava de falar isso, que ele, cara, assistiu Guerra nas Estrelas no cinema e tal, então ele gostava, até brincando, né? Ele falava assim, não, pô, é bom essa série aqui, eu vou poder fazer tranquilo, porque eu já sei como que vai terminar, não vou morrer antes da hora. Já sabe que vai morrer depois, né? Então, super tranquilo. Ele contou sobre o último dia de filmagem dele, que foi justamente a cena do cockpit. Lá na Star Wars Celebration, ele contou que ele tava só lá brincando e se sentindo uma criança. Pilotando uma nave de Star Wars, só isso, sabe? Ajeitando as coisas, se movendo. Ele disse que era um gimbal gigante, que botava o cockpit em cima e ele ficava só lá, parecendo um simulador da Disney. Só brincando. E foi o último dia dele na série. Muito bom. E por falar, né, já só voltando, achei que o João já falou isso aqui no começo, mas assim, vamos dar os parabéns e louvar muito toda a equipe de design e produção dessa série, cara, cenários, figurinos, tudo maravilhoso. Assim, a gente tava vindo, vamos lembrar, a gente tava vindo de Mandalorian. Mandalorian fez muita coisa no volume, né? Tipo, são telas de LED de altíssima resolução, todo o cenário é digital, funciona pra caralho em Mandalorian, beleza. Na hora que chega no primeiro episódio, na primeira cena de Andor, vamos voltar no tempo, 2022, a gente vê
o Andor, o Cassian Andor, naquele barzinho, ele encontra os dois policiais lá que tentam extorquir e tal, lá, mata os caras, mano, eles saem andando. Assim, mano, não é possível, cara, como que fizeram ele andar esse tanto de espaço no volume? Será que é uma esteira que ele tá andando Não! Eles construíram a caralha do cenário inteiro, seja num set ou seja usando cidades. Eles usaram locação em Londres, na Espanha, né, de Inglaterra, Espanha. Eles foram para vários lugares e usaram ambientes que eles acham que poderiam ser determinados planetas, como fazia Star Wars lá no começo. Então, quer dizer, eles tinham toda uma tecnologia que eles podiam usar naquele momento, mas eles preferiam dar o passo atrás e fazer como faziam os maias e os astecas, né? Exato, e fizeram bonito. Fizeram muito bonito! Figurinos, cara, os figurinos da Mon Mothma, cara. Puta que pariu, mano. Ela no Met Gala ia ter arrasado. Mano. Nossa senhora. Quantos ovos, Marcelo Folani? 10? 10, né? 10 seus, 10 meu? É isso, 10 ovos. 5 ovos. Aqui no Omelete a gente dá até 5 ovos, de 1 a 5. Acho que assim, Andor é aquela série que de tempos em tempos você vai parar e vai querer reassistir. Uhum. Eu acho que é uma dessas séries que... E vai melhorar. Você vai achar coisas novas que você não tinha visto. Você vai fazer as ligações com o Rogue One, que faz ligações com o episódio 4, A Nova Esperança. Esse carinho todo que o João falou aqui no discurso inicial dele, isso aparece na tela. Então, cara, Andor é maravilhoso, realmente. É uma das melhores coisas já feitas nesse universo Star Wars, no audiovisual. Fácil. Não tenho o que complementar, vocês já sabem aqui, 5 ovos. O meu discurso inicial já foi minha consideração. E agora vamos fazer o quê? Torcer para mais boas histórias de Star Wars, não é? E tem um papo aí de que a gente pode ver Andor no cinema? Tem esse rumor aí de que o Tony Gilroy, não é nem rumor na verdade, mas... Ele falou que ele quer, né? Porque ano que vem é 10 anos de Rogue One. Ele queria colocar no cinema, fazer uma maratonazinha, comprimir. Alguns episódios, fazer um pré-filme para Rogue One com episódios de Andor, exibir e conectar diretamente com o Rogue One para a pessoa já assistir na maratona zaça. Disney, você tem o ouro aí na mão. Você tem os créditos, Republic Credits na mão. Só faz acontecer e a gente vai. Estaremos lá. Até a próxima, gente. Que a força esteja sempre com vocês.